Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, gente, eu estou aqui hoje, né, para atender um pedido dos meus alunos e queria aproveitar e mandar um abraço para todos os meus alunos, porque nessa semana nós estávamos estudando o assunto saneamento do processo. Tá? A gente estava fazendo um estudo lá sobre a fase de saneamento do processo e, na oportunidade, eu informei, né, a gente estava debatendo e eu explicando o assunto. Disse em sala de aula que muitas vezes os juízes, né, eles pedem lá na fase de saneamento, que é uma fase prévia aí à fase de instrução, para que as partes indiquem quais são as provas que se pretende produzir no processo. Aí muitos alunos perguntaram: poxa, Felipe, mas a gente não já fala, né, das provas que a gente pretende produzir lá na petição inicial, lá na contestação? Sim, a gente fala, né? Inclusive são requisitos, as provas que você pretende produzir são requisitos, inclusive lá do 319 do CPC. Mas muitas vezes os juízes eles pedem para que você diga, informe quais são os meios de prova que você pretende produzir e explique, na verdade, o porquê, os motivos de você pedir aquele meio de prova, a produção daquele meio de prova. Tá? Após a contestação, podem surgir fatos novos. O próprio réu pode trazer fatos novos, modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. E o autor, na sua réplica, lá pelo artigo 350, 15 dias para a réplica, ele pode querer produzir provas sobre aqueles fatos novos também, né, que o réu trouxe. E aí você precisa confeccionar uma peça, precisa dizer quais são as provas que você pretende produzir e explicar, né, ao juiz por que você quer produzir aquela prova, tá bom? Isso aqui, gente, tem fundamento, vou mostrar o CPC para vocês, aqui no Código de Processo Civil, lá no artigo 357, tá? Que diz, ó, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, ou seja, não havendo julgamento antecipado do mérito, nem sendo causa de julgamento de extinção do processo com ou sem resolução do mérito, né, pelo que diz o artigo 485 e o 487, incisos 2 e 3, né, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, ao que fala aqui o inciso 2º, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Tá bom? Então, vejam só, o juiz ele dá essa decisão, a decisão de saneamento, né, e ele vai ali naquela decisão admitir algumas provas que você quer produzir. Ele vai analisar a pertinência daquelas provas que você pretende produzir. Tá bom? E aí, como a fase de saneamento é uma fase preparatória para a fase de instrução, tá? O juiz ele fixa isso, ele faz esse arranjo, tá? Para direcionar a atividade probatória. Então é importante que você diga e especifique e diga o porquê de você querer utilizar aquele meio de prova. E a peça é muito simples, vou mostrar para você agora, para você não ter dificuldade nenhuma em fazer uma peça como essa, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo aqui. Bom, a peça eu cuidei de preservar aqui a identidade do processo e das partes, tá? Essa é uma ação que essa aqui eu funciono como advogado do réu, tá? E aqui, para preservar a intimidade das partes, embora o processo seja público, mas é sempre bom a gente preservar a intimidade, coloquei essas tarjas aqui para essa finalidade, tá bom? Deixa eu explicar rapidamente o caso para vocês, para que você possa entender. Bom, eu sou advogado do réu e o meu cliente é um médico, né, que está sendo acusado aí de causar uma lesão em uma criança no momento do parto. Tá? Ele fez o parto da criança e, segundo o relato da petição inicial, ele teria aberto uma ferida na cabeça do autor, né, com um bisturi elétrico, tá? Só que aí a gente está fazendo a defesa desse caso, e estamos alegando, inclusive, que a lesão produzida, inclusive por laudos que existem dentro do processo, não foram produzidos por bisturi elétrico, tá? E a lesão só se configurou um dia depois, mas tudo bem, tá? Só para ilustrar e deixar vocês a par do que está acontecendo, para entender um pouquinho a peça. Bom, então você vai, obviamente, direcionar a peça para o juiz da causa, processo número tal, qualificar as partes, fulano de tal, aí brasileiro, tal, médico, solteiro, inscrito no CRM, tal, RG, CPF, residente domiciliar na rua tal, vem à presença de Vossa Excelência por intermédio dos advogados e bastantes procuradores, devidamente constituídos por instrumento de mandato já anexado aos autos,
Em atenção respeitável despacho retro, você pode colocar aqui também o ID, fazer o seguinte, ó, colocar assim o ID, não é? O processo eletrônico, tá bom? Do despacho, ID tal, desculpem, tá? ID número tal, e informar os meios de prova que pretende produzir para ao final requerer, tá bom? E aí você pode começar a peça dizendo o seguinte, ó, do interesse na produção de provas. O réu possui total interesse na produção dos meios de prova a seguir elencados, com suas respectivas justificativas, uma vez que tenciona ver provadas suas alegações, feitas na peça de defesa, no intuito de se desincumbir do seu ônus probatório. Começa com esse texto introdutóriozinho aqui, tá? E logo em seguida você vai falar dos motivos, dos meios de prova e dos motivos que você quer produzir essa prova. Aí, do depoimento pessoal. Então a gente coloca: o depoimento pessoal da representante da parte contrária se faz necessário para que esta possa esclarecer a este juízo algumas dúvidas surgidas da sua narrativa fática na petição inicial. Na oportunidade, a representante da parte adversa poderá fornecer mais detalhes sobre o pós-operatório, sobre o pós-operatório, e quais orientações e informações recebera após dar a luz ao autor. Vocês sabem que esse meio de prova aqui, o depoimento pessoal, é um depoimento pessoal que nós pedimos da parte contrária. Muitas vezes esse meio de prova ele é interessante porque em algumas situações a parte contrária ela cai em contradição com o que diz alguma testemunha ou que até mesmo com o que se fala na petição inicial, tá bom? Então aqui você não vai dar também nessa parte aqui, se você usar esse meio de prova, você não vai dar muitas informações do que você pretende fazer, tá bom? Porque aí você pode também dar exceto uma chance, né, uma luz, certo, para a parte contrária, não se preparar e se defender. Você vai lançar esse meio de prova aqui e vai pedir para que o juiz escute a parte contrária e no momento da audiência você pode fazer perguntas sobre a causa e constatar, se for o caso, alguma contradição, tá bom? Do depoimento de testemunhas. Aí perceba, eu vou especificar por que eu quero ouvir testemunhas, né? O requerido, conforme já descrito na sua peça contestatória, pretende produzir em audiência prova testemunhal até o que dispõe o artigo 450 seguinte do CPC, cujo rol será anexado aos autos no prazo descrito no artigo 357, parágrafo 4º do CPC. Tal meio de prova servirá para confirmar, por meio de profissionais que acompanharam a cirurgia, as alegações feitas pelo réu em sua defesa, notadamente os fatos ocorridos antes, durante e após o procedimento operatório. Nesta mesma senda, por este meio de prova, o requerido poderá confirmar o não uso do bisturi elétrico, apontado como possível causador da lesão em comento. Então aqui, por exemplo, eu estou explicando, para o magistrado, para a magistrada, que o meu cliente vai provar, por meio de testemunha, que não se usa esse instrumento aqui, esse bisturi elétrico, na realização das cirurgias no hospital em que ele trabalha. Então eu vou confirmar essa informação aqui para refutar uma afirmação do autor, tá? E aí, gente, eu vou, semelhantemente aos tópicos anteriores, eu vou, exceto informando aqui quais são os meios de prova e explicando os porquês, os motivos, não é, de produzir essa prova, né? Da prova pericial. O demandado também pretende produzir prova pericial, nos termos do artigo 464 e seguinte CPC, tendo em vista a matéria denotar conhecimento técnico, pela matéria discutindo em juízo, assim como pelos elementos probatórios já constantes nos autos, se faz necessária a intervenção de um perito para esclarecimentos referentes à lesão produzida no autor. Tá? Para a prova pericial, o réu pretende indicar assistente técnico no prazo descrito no artigo 465, parágrafo 1º e 2º do CPC. Tá? Assistente terá como tarefa auxiliar o perito judicial na confecção do laudo e, caso seja necessário, trazer uma contraprova ao resultado apresentado. Então, eu vou utilizar, estou explicando aqui que eu vou utilizar a prova pericial, tá? Para certo, comprovar que a lesão ela aconteceu um dia depois, como eu falei para vocês, e para provar também que a lesão não foi provocada por um instrumento de bisturi elétrico, né? Inclusive porque existe nos autos, né, dessa ação um laudo prévio, né, de outro médico dizendo que a lesão é corte contundente, tá? Então, esse meio de prova vai servir também para ratificar as nossas afirmações na nossa peça contestatória. Sendo assim, requer desde já o deferimento deste tipo de prova para a posterior indicação do assistente técnico pericial, tudo conforme as exigências e os prazos discutidos em lei. Juntada posterior de documentos, tá?
Pode fazer também o pedido de juntada posterior de documentos novos que surgirem, tá? Isso é sempre permitido no processo. E por fim, dos requerimentos, restando as provas acima especificadas, delimitadas e justificadas, quais sejam depoimento pessoal das partes, prova pericial e prova testemunhal, as quais pretende produzir, requer sejam permitidas suas produções nesta demanda, com o fito do requerido se desincumbir do seu probatório. Nestes termos, pede para diferimento, local, data, advogado. Tá bom? Então, assim, é uma peça exceto bem simples, tá? Bem simples, bem direta. Você não precisa trazer jurisprudência, doutrina, né? Você não precisa se alongar muito, tá? Numa peça como essa, basta que você informe aí quais são os meios de prova que você já informou lá na petição inicial, ou se tem algum outro meio de prova que você pretende produzir, tendo em vista novas alegações que surgiram no processo, você informa aqui também e explica o motivo, de forma bem objetiva, bem clara, para que o juiz analise e diga, não, essa prova aqui é importante, realmente essa prova é importante, vou produzi-la. Tá? Se você expõe de forma clara, objetiva, e expõe um motivo correto, um motivo essencial para a produção daquela prova, não tem como o juiz não deferir aquele meio de prova ali para você. Então ele vai fixar esses meios de prova e vai para a audiência de instrução e você vai produzir sua prova tranquilamente, tá bom? Então, gente, espero ter ajudado vocês. Não esqueça aí de se inscrever no meu canal, também dá o like aí, compartilhe o vídeo e na próxima a gente se encontra com mais dicas para vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima.